E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Voltando aqui para o segundo bimestre com as aulas de educação física do ensino médio, a gente vai ver hoje um pouquinho sobre tênis. Vou falar um pouquinho sobre a história, falar um pouquinho sobre as dimensões da quadra que a gente tem no tênis. Ok? Então, começando pela história do tênis, teve origem nas modalidades estudadas na antiguidade e apenas com a palma das mãos. Então o pessoal jogava uma bolinha que não tem origem do que era, se era papel ou o que era, batendo nas mãos de um lado para o outro para passar o tempo. E tem alguns relatos desde o Egito Antigo até a Europa do século V que já tem esse tipo de esporte, ou esse tipo de atividade, ou esse jogo que o pessoal jogava com a bolinha batendo na mão de um lado e para o outro, desde o século V, que no Egito ou na parte da Europa também teve relatos. O tênis moderno, como a gente conhece hoje, surgiu no século XII, na Itália e na França. Então o pessoal da Europa teve esse privilégio de ter esse esporte inicialmente, lá pelo século XII. Quem praticava esse esporte nessa época eram monges que usavam os pátios da onde eles ficavam, dos monastérios, delimitavam um espaço através de alguma demarcação no chão ou algum espaço que tinha paredes que eles usavam também. Às vezes eles marcavam pelas paredes dos monastérios o espaço do jogo que eles utilizavam naquela época lá. Já era um pouco mais parecido com o tênis que a gente assiste hoje em dia. Como todo esporte, o tênis também passou por muitas mudanças, desde começo batendo com a palma da mão, até começar as raquetes de madeira e depois passar o material sintético, até o que a gente tem hoje em dia. Tá? Dimensões da quadra também mudaram bastante. E nessa época que estava começando o tênis, eles dividiam o espaço dos praticantes com esse esporte que chamava croquet aqui, ou croquete, igual outro dia eu ouvi alguém falando ali. É um esporte que tem uma madeirinha, como se fosse um martelinho, e aí coloca-se como se fosse um golzinho no chão, e aí você bate a bolinha na direção desse golzinho, tem que passar por dentro dele. E aí tem uma sequência de cores e algumas regras específicas dessa modalidade. É como se fosse o início do golfe. Tá? Então o pessoal jogava-se tênis, iniciando, e a divisão do croquet. Essas regras definidas que foram feitas para o tênis, eles começaram com o primeiro torneio em 1877 na Inglaterra, que já era um pouco mais parecido com o de hoje. E o primeiro jogador a ganhar o circuito foi esse carinha aqui, W. Havelshaw, que foi responsável por introduzir a técnica do voleio, que eu vou falar mais pra frente quando a gente for falar sobre os golpes ou os movimentos do tênis. Ele foi campeão pela primeira vez em 1881 e depois ele ganhou 7 vezes seguidas. Cara, era pouco bom naquela época. O tênis se estreou logo na primeira edição dos Jogos Olímpicos em 1896 em Atenas. Então, desde o comecinho do primeiro jogo olímpico teve o tênis, e depois ele teve uma paradinha pela Primeira Guerra Mundial e a Segunda depois. Até 1924, lá os títulos olímpicos foram basicamente dominados pelo parte europeu e ingleses, né, norte-americanos, britânicos, franceses e norte-americanos. Então, basicamente na parte da América do Norte e Europa. Em Amsterdã, em 1928, a modalidade não fez parte do programa olímpico e só retornou em Seul, em 1988, a partir da Primeira Guerra Mundial. Depois teve um pouco de alguns movimentos lá que não teve alguns esportes olímpicos, e aí só retornou então em 1988. Ficou esse período inteiro aqui de 60 anos sem ter nenhuma prática olímpica do tênis. E a gente vai falar um pouquinho, então basicamente bem simplificado, esse é o histórico do tênis. Tem um pouco mais de coisa, mas a gente não precisa se prender muito a isso. A gente vai explicar aqui para vocês um pouquinho sobre a quadra e as dimensões da quadra. Então, o tênis tem a quadra que pode ser utilizada por 1 contra 1, que é nessa dimensão aqui, ó, de 23,77 metros de comprimento por 8,23 de largura, quando a gente joga 1 contra 1. Então a gente vai pegar essa linha aqui, ó, até esse lado e esse lado até aqui, ó. Então basicamente esse espaço aqui é no simples, que tem 23,77 de comprimento
e 8,23 de largura. Quando a gente joga em duplas, o comprimento da quadra se mantém igual, porém a largura é um pouquinho maior, tem 10,97. Tá? Aumenta esse espaço até o finalzinho. Então é a quadra completa do tênis, quando a gente joga dupla. Aí você vai me perguntar, por que tem 77, 23? Não sei te informar, não consegui pesquisar isso. Vamos pensar que a rede tem 0,91 de espessura, que é de altura, né? E ela tem que ficar a 1,10 m, 1,07 m, perdão. Então, ó, a quadra ser dividida ao meio, como a gente viu na figura atrás, ao meio, por uma rede suspensa através de uma corda, ou cabo metálico, pode ser o cabo de aço, igual como a gente usa na rede do vôlei. E ser suspensa por dois postes em uma altura de 1,07 m de altura da rede. No centro da mesma deve ter no mínimo 0,91 m. Então ela vai começar mais alta aqui, 1,07 m. No meio ela vai ficar um pouquinho mais baixa, tendo essa altura limite. Depois ela sobe de novo, então ela fica como se fosse um V. A rede é mais alta nas laterais do que no centro. Eu já falei isso aí. Os torneios de tênis são jogados em diferentes tipos de piso. Quadras de saiba, que é a terra batida. Piso rápido ou aquele piso sintético, que como se fosse a nossa quadra. Ou grama. As quadras podem ser cobertas ou não. Se estiver chovendo, dependendo da situação da quadra, para-se o jogo, tá? Então, pessoal, hoje é um videozinho curtinho que a gente tinha, só para a gente começar e dar uma retomada ao segundo bimestre que a gente vai falar sobre tênis, para vocês conseguirem entender então a parte da história e um pouquinho aí sobre comecinho das regras e dimensões da quadra, tá ok? Semana que vem a gente se encontra de novo, abraço a todos e até mais!